Esse é um vídeo sobre como você pode ser facilmente enganado por frases de efeito e como as mais preciosas palavras, discursos, ideias, raciocínios estão muitas vezes naqueles autores de quem você nunca vai ouvir falar. Clarice é uma farsa? Qual que é a autora que é muito melhor que ela, mas que talvez você não conheça? Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. A ideia de fazer essa reflexão aqui veio de uma notícia pesarosa, recente, que é esta aqui. Você tomou ciência de que Marina Colasanti morre aos 87 anos no Rio de Janeiro? Você fala assim, quem é Marina Colasanti, Vitor? Ou você pode dizer, sim, eu conheço Marina Colasanti. Do primeiro livro à última obra, a escritora, jornalista e tradutora produziu mais de 70 títulos entre contos, crônicas, poesias e ensaios. É referência em literatura infanto-juvenil. Essa é a Marina Colasanti. Não vamos ver isso aqui, caso tenha direitos autorais, mas eu vou esclarecer um pouco sobre quem foi ela, porque você precisa conhecê-la e eu vou ler um poema dela daqui a pouco. A escritora, jornalista e tradutora Marina Colasanti morreu nesta terça-feira, 28, em casa, no Rio de Janeiro, aos 87 anos. Marina tinha Parkinson e foi vencida por uma pneumonia. Quando Marina Colasanti recebeu a notícia de que era dela o prêmio Machado de Assis, um dos prêmios mais prestigiosos da língua portuguesa, concedido em 2023 pela Academia Brasileira de Letras, a autora se disse surpresa, ao mesmo tempo merecedora, e lembrou que nunca tinha escrito um romance. Não quis nem precisou para se tornar um dos grandes nomes da literatura brasileira. Do primeiro livro à última obra, produziu mais de 70 títulos entre contos, crônicas, poesias e ensaios. A literatura infanto-juvenil virou referência. Eu nunca tive a trava da página em branco. Eu não tenho, porque como trabalho em áreas diferentes, antes de terminar um livro, sei qual vai ser o livro que eu vou fazer depois, disse Marina Colasanti em julho de 2018. Ganhou 9 vezes o Prêmio Jabuti, um dos mais importantes do país, o último em 2024 como personalidade literária. Vou parar por aqui. Marina Colasanti é uma das escritoras mais reconhecidas por especialistas em literatura que há na atualidade. Talvez você não a conheça porque ela não tem uma característica muito importante para ser conhecida pelo grande público, que é ter frases de impacto. E Clarice Lispector é muito boa em fazer frases de impacto. Basta uma pesquisa muito breve na internet para achar páginas inteiras dedicadas a frases de Clarice Lispector. Então, por exemplo, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Clarice é uma escritora de mão cheia. Não à toa, nós lemos no nosso Clube do Livro do ano passado A Paixão Segundo GH. No Clube do Livro Linhagens, que a gente só abre uma vez ao ano, no momento em que eu gravo esse vídeo, por exemplo, as inscrições não estão abertas. A gente sempre lê um livro de literatura brasileira junto com um livro de filosofia clássica, que eu me proponho a ler durante o ano, né? Sempre, cada ano é um livro de filosofia clássica. Ano passado foi Santo Agostinho. Eu escolhi a Clarice justamente porque ela tem uma afinidade temática com o Santo Agostinho. Ela é uma escritora de mão cheia, mas, por exemplo, livros como A Paixão Segundo GH, que foi o livro que nós escolhemos, não costumam ser virais. Porque, por exemplo, ele vai ter o seguinte, parágrafo. Cada vez mais eu não tinha o que pedir, e via com fascínio e horror os pedaços de minhas podres roupas de múmia caírem secas no chão. Eu assistia à minha transformação de crisálida em larva úmida, as asas aos poucos encolhiam-se crestadas, e um ventre todo novo e feito para o chão, um ventre novo renascia. Sem desfitar a barata, fui me abaixando até sentir que meu corpo encontrava a cama, e sem desfitar a barata, sentei-me. Agora era com os olhos erguidos que eu a via. Agora, debruçada sobre a própria cintura, ela me olhava de cima para baixo. Eu havia aprendido defronte de mim o imundo do mundo e desencantara a coisa viva. Eu perdera as ideias. Então, de novo,
mais 1 milímetro grosso de matéria branca espremeu-se para fora. Mas aqui tem tantas referências antropológicas, sociológicas, históricas e filosóficas que você só sabe se você tem um repertório muito bom de filosofia. Tem referências sobre um retorno ao estado primitivo da humanidade, tem referências ao Platão, tem referências sobre a dicotomia mundo sensível, mundo inteligível, que você só aprende se você tem referências prévias de filosofia, de antropologia, de história, de sociologia. Esse trecho jamais viralizará. Mas que bom que a Clarice é muito boa em fazer outro tipo de texto, que é o texto mais popular, que é muito bom citar no Instagram e no Facebook para parecer inteligente. A Marília Colasanti não tinha essa habilidade. E para que você se debruçasse a entendê-la, você tinha que ter coragem, disposição, fôlego. Um vídeo sobre motivação para ler textos desafiadores eu fiz, inclusive, vou colocar aqui, caso você queira e tenha essa dificuldade. A Mariana Colasanti é uma escritora de mão cheia. Ela tem raciocínios incríveis, incríveis. Eu vou citar aqui um poema de um livro chamado Passageira em Trânsito, que é um livro de poesia. E o poema é curtinho, tá vendo? Tem essa dimensão aqui. O título do poema é Pra Poder Ouvir. Pra Poder Ouvir. Então tá. Pra poder ouvir, o que eu tenho que fazer para poder ouvir? Quantas vezes com cera, algodão, resina ou barro, barrei os ouvidos para melhor ouvir minhas sereias. E devagar, agora eu vou ler de modo mais fluido. Quantas vezes com cera, algodão, resina ou barro, barrei os ouvidos para melhor ouvir minhas sereias. Você fala assim, Vitor, mas né, que diabo é isso aqui, né? Que sereia é essa? Que cera, que algodão, que resina, que barro, né? Que porra é essa? Você, com exclamação, fala para mim. Tem uma referência aqui profunda a uma das obras fundamentais da literatura ocidental, que é a Odisseia. Há um episódio na Odisseia em que o Ulisses, ou Odisseu, dependendo do nome que você quiser utilizar, se for grego, Odisseu, se for latino, Ulisses, vai passar por um pedaço do mar que ele sabe que tem sereias que são seres conhecidos pelo seu canto sedutor, conquistar os marinheiros e fazê-los mergulhar na água e morrerem. Só que Ulisses quer ver as sereias, ele quer passar por essa experiência, mas ele não quer correr o risco. Ele pede para os seus marujos o amarrarem a um pilar, ao mastro do navio, colocarem cera nos seus ouvidos e passar por onde estão as sereias, porque ele quer, com esse artifício, passar pela experiência sem correr riscos. As sereias são simbolismo aqui do que há de mágico, do que há de poético, do que há de sobrenatural, uma outra dimensão da realidade mais mítica. E o Ulisses, com o seu ardil, ele é conhecido pelos seus ardis, o Ulisses é o inventor do cavalo de Troia, tenta burlar a força mágica mitológica das sereias e passar pela experiência mesmo assim. O que a Marina está falando aqui? Quantas vezes, com cera, algodão, resina ou barro, né, todas as coisas que servem para tapar, barrei os ouvidos para melhor ouvir as sereias? Olha, o Ulisses barrou os ouvidos para não ouvir as sereias. A Marina está dizendo que ela barrou os ouvidos para ouvir as sereias. O que será que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que, de certo modo, para ouvir as sereias, cuja simbologia aqui é do que há de mágico, do que há de poético, do que há de simbólico na realidade, eu preciso barrar os meus ouvidos para o mundo. Quando eu paro de ouvir o mundo, coloco resina, algodão, barro, eu me volto para o mágico, eu me volto para o simbólico, eu me volto para o poético. Percebe a nuance aqui? A releitura do mito, né, da Odisseia, e a expressão sintética, típica de um poema, de como você toma contato com aquilo que há de mais simbólico na realidade, que é tentando ouvir alguma coisa que não vem de fora. Marina Colasanti. Só que para chegar nessa conclusão,
nessa leitura, você precisa primeiro ter uma disposição para querer saber mais do que frases de efeito. E essa é uma disposição que você sai da superfície das pessoas e vai para um nível de profundidade um pouco mais fundo. Essa é a primeira atitude, assim. E você precisa se perguntar, sinceramente falando, você está disposto a fazer isso? Ou você está contente, e a princípio, sem julgamento moral, você está contente em ficar na superfície, em só compartilhar frases de efeito? Mergulhar um pouco mais. Segunda coisa é que você, com essa disposição de mergulhar um pouco mais, precisa de balão de oxigênio. Você precisa de habilidade de saber mergulhar. Você precisa de ir atrás de repertório. Você não saberia que essa referência aqui é da Odisseia, caso você não conhecesse a história da Odisseia. Percebe? E da mesma feita, você não saberia aquelas referências da Clarice se você não soubesse nada de filosofia. Então você precisa estar disposto a aprender mais sobre as coisas. E aprender mais sobre as coisas é demandante. Muitas vezes desmotivador, porque as coisas são complexas. Mas você percebe, é isso que eu quero que você perceba nesse vídeo aqui, que uma pessoa que entende um poema da Marina Colasanti ou aquele trecho da Clarice Lispector, mas ela é infinitamente mais interessante que uma pessoa que só compartilha frases de efeito? Pergunta genuína, assim. Você percebe que entre as duas há um abismo? Sim. Você pode ser as duas coisas. Você pode gostar de compartilhar frases de efeito e você pode entender a profundidade das referências. O que eu, assim, sinceramente não quero que você seja é apenas a pessoa que se contenta em parecer alguma coisa. Porque, convenhamos, não vou falar dos outros países, quero falar do nosso aqui. Nosso país está cheio de pessoa que só gosta de parecer ser alguma coisa. Cheio de pessoas assim. Que compra livro só para colocar na estante. Que compartilha frases só para parecer inteligente. E a gente vive reclamando da hipocrisia dos nossos políticos, dos nossos empresários, dos nossos artistas. A gente adora reclamar da hipocrisia, né? O fato deles dizerem uma coisa e serem outra. Vestirem uma máscara. Que tal se a gente começasse a notar a hipocrisia nossa? Que tal? Que tal? Que tal se a gente tirasse a máscara, mas tivesse o prazer de ainda assim olhar no espelho e, mesmo sem máscara, ver um rosto bonito? Não no sentido físico, eu estou utilizando uma metáfora de que tal se o nosso rosto não dependesse de máscaras para colocar? Que tal se a gente pudesse ler um trecho de um livro e entender as referências e articular essas referências com a vida? Com a nossa vida. Essa é a proposta. Essa é a proposta, esse é o chamado e essa é a reflexão que eu pensei quando soube via Evelyn. A Evelyn adora a Marina Colasanti e a Clarice Lispector, para estabelecer aqui com vocês. A Clarice não é uma farsa. A Marina Colasanti não é melhor nem pior que a Clarice Lispector. Elas têm profundidades que, a depender do seu nível de comprometimento, você pode mergulhar para ir em busca. Eu espero fortemente que você mergulhe. Se você quiser ajuda para aumentar seu repertório filosófico, para entender obras como essas, a minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica, está com portas sempre abertas. Lá eu ensino não só filosofia, história da filosofia, introdução geral à filosofia e filosofia prática, mas eu ensino em mais de 15 cursos como argumentar. Tem uma trilha de literatura que ensina a ler poemas, que ensina a ler prosa. Tem uma trilha só de técnicas de estudo que ensina a ler livros complexos também. Se você se interessa em conhecer o Núcleo de Formação Filosófica, o link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou colocar outro aqui na tela, que talvez te interesse também. Ele é sobre filosofia e como tornar a filosofia mais acessível para você. Fique bem, nos vemos na próxima. Fique com Sócrates.